Queridos e amados irmãos, muito bem. Queridos, nessa noite nós falaremos sobre milagres. Quem é que está atento para ouvir sobre esse tema nessa noite? Diga amém. Milagre é sempre um tema muito interessante, até porque todos nós queremos experimentar milagres num momento ou outro da nossa vida, da nossa trajetória, mesmo já tendo experimentado diversos milagres. Por exemplo, se fosse aqui dar a oportunidade aos irmãos para contarem milagres que Deus tem operado na vida dos amados irmãos, visitantes, certamente os irmãos contariam diversos milagres, embora estejamos sempre procurando outros milagres, e Deus quer de fato que a nossa fé seja exercitada nesse ponto, sempre a um nível mais alto, a um nível mais desafiador. Sempre prego e declaro aqui, baseado na palavra de Deus, que quanto maior for o problema, quanto maior é o milagre. A mesma proporção será o milagre do Senhor. Então, se você tem um grande problema, aí é uma grande oportunidade de haver um grande milagre. Para que haja milagre, é necessário ter o mar vermelho à frente para ser atravessado. Então, se você tem um mar vermelho, se você tem uma tribulação, se você tem uma enfermidade, se você tem uma dificuldade, saiba que você é alvo de milagres. Eu creio nisso. Você crê nisso também? Agora, nós precisamos entender bem o que significa milagre. Porque muitas vezes nós ouvimos aqueles jargões, aquelas frases prontas de pregação, de ensino, televisivo, por exemplo, ou pelo YouTube, pelos canais que nós assistimos, pelas redes sociais, de que o milagre, por exemplo, depende apenas de um aspecto, depende apenas da fé miraculosa, ou seja, se o indivíduo não crer que o milagre pode acontecer, esse milagre não vai acontecer, e nós acabamos estigmatizando o milagre, a realização de um milagre. E nós percebemos pela palavra de Deus que existem diversos tipos de milagres, ou seja, diversos tipos de operações extraordinárias, miraculosas da parte de Deus, e não só um modo de Deus operar milagres, e graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque se muitas vezes o milagre dependesse de nós, ele não aconteceria. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor hoje em João, no capítulo 5, onde nós aprenderemos com Jesus sobre um milagre incomum. O milagre já é incomum, ele já é extraordinário, ele não é comum. Mas quando eu me refiro a incomum, eu digo que ele é singular. Esse milagre que Jesus operou aqui, que foi o terceiro milagre do ministério dele, de acordo com o capítulo 4, versículo 54, é um milagre diferenciado. Nós vamos ver por quê. E aí nós vamos entender como Deus pode operar esse tipo de milagre também. João capítulo 5, de 1 a 18. João 5, de 1 a 18, diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer-lhe ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito.
Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: ora, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era Deus, que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Bendito seja o Senhor pela sua poderosa palavra. Amados, nós, ao observarmos o capítulo 5 de João, nós podemos perceber o contexto passado do milagre no capítulo 4 registrado, que é o segundo milagre de Jesus, de acordo com João, que é a cura de um oficial do rei. E extraordinariamente, Jesus à distância envia a cura. Jesus não está presente, é um milagre também extraordinário, porque Jesus não está presente, como está nessa cena aqui no capítulo 5, mas ele envia uma ordem de cura, e aquele oficial do rei tem a sua febre cessada e é curada. E aqui no capítulo 5, nós não sabemos quantos dias se passaram, mas passadas essas coisas, ou seja, o efeito daquele milagre no capítulo 4, havia uma festa dos judeus, e Jesus sobe para essa festa. Jesus subia para Jerusalém, a capital, somente em 3 grandes festas judaicas. Jesus subia na Páscoa, a principal festa judaica, o que não seria o caso aqui, porque nós temos um homem que está enfermo há 38 anos, não consegue se locomover direito, embora o tradutor da Bíblia, João Ferreira de Almeida, tenha colocado que seja um paralítico como título. Nós não sabemos exatamente se era um paralítico, mas ele tinha uma enfermidade que o impossibilitava de se locomover adequadamente, porque ele tenta descer a um poço místico, já vamos falar sobre ele, e quando as águas ali são agitadas por um anjo e as pessoas são curadas de acordo com a tradição, ele tenta descer, ninguém o ajuda e as pessoas descem primeiro e são curadas de acordo aqui com essa história. Jesus então vai ter um encontro com esse homem que está no templo. Esse poço chamado Betesda é um poço que está ao norte do templo de Jerusalém, próximo à casa da bênção, ou seja, local de culto. E é um local de 5 pavilhões, provavelmente de escadarias, um local profundo, onde se agitavam essas águas por um ser espiritual, e alguém descia e era curado de qualquer enfermidade. Pode, inclusive, ter sido uma tradição religiosa. Por que nós podemos observar isso? Porque a partir aqui do versículo 4, especificamente no versículo 4, você vai observar colchetes na sua Bíblia. E esses colchetes indicam que esse texto foi adicionado posteriormente ao texto original escrito por João. Então ele foi adicionado por uma tradição. Então pode ser sim que Deus operava através desse poço, enviando um anjo ali para movimentar as águas, porque Deus é poderoso para fazer o que quiser, mas também podemos estar diante aqui de uma lenda, ou de uma história, ou de uma tradição religiosa. O fato é que esse homem estava ali, aguardando para descer nesse poço, não conseguia descer, e provavelmente essa festa aqui, que Jesus sobe para Jerusalém, não era a Páscoa, porque a Páscoa era no final do inverno. Então esse homem não conseguiria sobreviver ali no tempo, esperando para descer nesse poço, dado o frio que acontecia lá em Jerusalém, que era de fato de arrepiar. Uma outra festa também, que era a festa de Pentecostes, parece não ser aqui o caso. Na festa dos tabernáculos, parece não ser o caso aqui, porque era uma festa que celebrava a lei do Senhor, e essa festa vai acontecer no capítulo 7. Quando você vai ao capítulo 7, você tem um evento onde Jesus também se movimenta na festa dos tabernáculos, de acordo com o versículo 2, está próxima essa festa,
e ali ele vai, de fato, experimentar a incredulidade da sua própria família. Então, mais à frente, João está trabalhando aqui numa cronologia, então provavelmente não é essa festa dos tabernáculos. Provavelmente nós temos aqui a festa de Pentecostes, que era uma festa da colheita, uma festa muito importante. A mais provável aqui foi na festa de Pentecostes, inclusive, que o Espírito Santo de Deus desceu sobre os crentes que estavam em Jerusalém, reunidos numa casa, aproximadamente 120 crentes ali. O Espírito veio sobre eles, foram cheios do Espírito, passaram a falar em outras línguas e anunciar as maravilhas de Deus aos povos que estavam ali em Pentecostes. Provavelmente era essa festa. Jesus sobe para essa festa e ele tem um encontro com esse homem no tanque chamado em hebraico de Betesda. E o que significa Betesda aqui em hebraico aramaico? Significa casa da graça, ou a casa da misericórdia. Inclusive, algumas igrejas se utilizam, denominações novas principalmente, se utilizam desse nome Betesda, igreja tal, Betesda, alguma coisa, para se referir a esse local aqui, a esse poço. E esse homem, então, está ali, ele está sofrendo, e Jesus observa a condição desse homem que não consegue cura para essa enfermidade. Imediatamente, Jesus, ao perceber a sua necessidade, faz-lhe uma pergunta: queres ser curado? Pergunta direta. Isso já nos ensina aqui um conceito muito interessante sobre milagres, sobre curas e sobre pedidos que nós queremos que sejam respondidos. É que nós precisamos ser objetivos com Deus nas nossas necessidades. Muitas vezes Deus está nos perguntando o que nós queremos dele. Qual é o nosso desejo para com ele? Qual é a nossa oração? Até num papelzinho que você escreve aqui simbólico, colocando numa caixinha de oração, você precisa ser objetivo. Ou seja, o que de fato você precisa de Deus? É uma cura? Então coloca lá a cura, inclusive coloca a enfermidade que é. A cura desta enfermidade. É uma porta de trabalho, você coloca especificamente isso. É a conversão do seu marido, da esposa, coloca lá objetivamente. Jesus é objetivo aqui na pergunta e ele também recebe uma resposta objetiva. A resposta aqui desse enfermo é: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Ele dá uma resposta objetiva dentro da crença dele religiosa, dentro do que ele entende como um milagre. Eu preciso descer o poço, em outras palavras. E aí diz o texto que Jesus dá-lhe um comando dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda, e o milagre vai acontecer na vida daquele enfermo. Uma ordem direta, um comando direto de Jesus. Ele vai de fato se levantar, vai tomar o leito dele, e aquilo será um escândalo para os judeus, para os religiosos judaicos, os fariseus, os escribas, porque esse milagre vai acontecer no dia sagrado para os judeus, que é o sábado. O dia que o Senhor descansou, segundo a Torá, segundo Gênesis, e o dia que o povo não poderia fazer absolutamente nenhum trabalho, nenhuma realização, a não ser os líderes judaicos que faziam os trabalhos ou realizações que lhes interessavam. Então, por exemplo, se um animal de um judeu caísse num buraco, ele não poderia tirar, mas se caísse de um líder religioso, ele tirava. Ou seja, se fosse para beneficiar a liderança judaica, eles faziam outras coisas e outras barganhas no sábado. Então, eles colocavam sobre o povo um jugo, como Jesus disse, mais pesado do que o povo poderia carregar, e eles mesmos não tomavam o jugo deles. Na verdade, a lei que eles tinham naquele tempo já era uma distorção, já era um comentário do que Deus estabeleceu lá na aliança de fato. Deus descansou lá no sábado? Deus descansou, mas a ideia é que Deus descansou da obra criativa dele e viu que tudo era bom. Comentaristas vão nos lembrar que homens nascem e morrem no sábado. Quem é que dá a vida? Crianças não nascem no sábado? Quem é que nasceu no sábado?
aqui? Quem é que lembra de quando nasceu? Qual o dia da semana? Alguém nasceu no sábado? Provavelmente alguém nasceu no sábado. Ou conhece alguém que nasceu no sábado? Pessoas morrem no sábado? Morrem no sábado. Quem é que dá a vida? O Senhor. Quem é que também concede a morte, o descanso eterno? Quem é? O Senhor. Então Deus trabalha no sábado. E é isso que Jesus vai dizer aqui no versículo 29. Olha aí, versículo 29. Jesus vai falar, aliás, versículo 21, Jesus vai falar desse trabalho do Pai. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, olha, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então o Senhor dá vida, o Senhor vivifica, o Senhor cura, o Senhor dá descanso eterno a quem Ele quiser, salvação eterna a quem Ele quiser, também no sábado, em todos os dias, inclusive no sábado. E isso aqui é um escândalo, porque Jesus está fazendo a obra do Pai, Ele está curando no sábado e fazendo a obra do Pai, e Ele é criticado e perseguido pelos judeus. Além disso, Ele é perseguido porque Ele se declara o próprio Deus, Filho de Deus e o próprio Deus, como diz aí o versículo 18. Então, eles tinham dois grandes motivos aí para ir atrás de Jesus, para poder, de fato, condená-lo, para poder envergonhá-lo, descredibilizá-lo diante da sociedade daquele tempo. O fato é, queridos, que nós temos aqui um milagre extraordinário, um milagre singular e um milagre incomum. E por que isso, pastor? Em primeiro lugar, nós temos um milagre aqui que supera, veja só, supera crenças e tradições místicas. E qual era a crença e a tradição mística aqui presente? O indivíduo coxo, cego, surdo, mudo, com lepra, endemoninhado, o que fosse, deveria ir até o poço de Betesda, e quando a água de vez em quando fosse agitada do poço, ele teria que ouvir bem, inclusive o surdo não ouviria, teria que ter ajuda de alguém para ouvir. Quando a água era agitada lá no fundo, ele teria que descer 5 pavilhões de escadarias e pular nessa água para sair curado. Essa era a tradição. Essa era a crença religiosa, mística daquele tempo. E aí nós temos esse enfermo que crê nisso. É a única solução para ele. Ele não encontra outro tratamento, não tem médico, não tem remédio, não tem outro milagre para ele. E nós vivemos num país extremamente místico, irmãos, extremamente místico. Nós vivemos num país onde o povo acredita, por exemplo, em benzimento. Benza a Deus, né? Aquela senhorinha lá do quintalzinho e tal, que benza as pessoas. Vou nem perguntar aqui quem já foi benzido, né? Provavelmente alguém já foi benzido. O que é ser benzido? Em outras palavras seria ser abençoado, mas de uma forma esquisita, estranha, mística, com ervas, com rezas estranhas, inclusive a outros deuses, evocando espíritos, né? Garrafadas. Nós vivemos num país de garrafadas, onde você está doente, você toma uma garrafada, que o indivíduo lá também prepara, faz aquela reza, né? Não estou falando aqui dessas ervas medicinais que nós conhecemos aqui no interior de Macaé, estou falando aqui de boldo, certo? Pau-pereira, não estou falando dessas coisas aqui do interior que fazem bem, não é? O que mais? Erva cidreira, os chás que nós tomamos naturais, não estou falando disso, estou falando aqui de algo místico, que você conhece bem, que está muito presente na sociedade brasileira. Por quê? Porque nós temos um secretismo muito forte. O indivíduo, ao mesmo tempo que ele fala que é do cristianismo, ele é do espiritismo, ele é da Umbanda, ele é do candomblé. Onde tiver milagre, ele está enfiado. Onde tiver solução para o problema dele, ele vai visitar. Semana mesmo eu passava pela cidade, há muito tempo que não acontecia isso, acho que por causa da pandemia, a pandemia está indo embora, foi embora. Em nome de Jesus, temos que declarar isso. Mas passava pelo centro da cidade, daqui a pouco uma senhora veio e agarrou no meu braço para ler minha mão. Sai. Em nome de Jesus, estou fora. Há muito tempo que isso não acontecia no centro da cidade. Então elas voltaram, ciganas, não é? Místicas, lê sua mão para ver o seu futuro. Então nós estamos numa sociedade mística, mas não é só no Brasil. Até 2018, nos Estados Unidos, entre os anos 2000, morreram pelo menos 3 pastores de uma seita cristã mística nos Estados Unidos, de uma família. A família criou essa igreja tem 100 anos nos Estados Unidos,
no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, onde os pastores fazem cerimônias com serpentes venenosas enroladas no pescoço. Não sei se vocês já viram isso, podem procurar que vocês vão achar. Então o pastor está aqui fazendo a oração de cura pelo povo e a serpente enrolada nele, serpentes venenosas, e morreram pelo menos 3 pastores assim. O pai desse pastor, inclusive de 2018, tem um vídeo aí na internet, morreu picado por uma serpente venenosa. E nesse vídeo mostra o filho com essa serpente, e ali naquele ritual, para lá e para cá, a serpente enrolada nele, ele enrolado na serpente, os oficiais atrás, né? Passa a serpente para os oficiais devolvem para ele, daqui a pouco a serpente foi no ouvido dele, pô! Picou, ele continuou, o sangue começou a descer, daqui a pouco ele começou a querer desmaiar, foi socorrido, e se não fosse levado para o hospital, morreria também. Tamanha é a crença em objetos, em animais, em rituais, em coisas místicas, como acontecia com esse poço aqui, chamado Betesda. Então, a nossa sociedade, o mundo tem essas crenças, e quando Jesus vai operar esse milagre, ele vai desfazer essa crença mística. Porque o grande operador de milagres, o verdadeiro operador de milagres, não é a senhora que vai benzer você. Não é aquele chá místico, não é aquela garrafada, não é uma cerimônia espírita e ocultista, não é um adivinho, um feiticeiro ou uma feiticeira, porque é muito fácil, veja só, é muito fácil para um espírito maligno retirar uma doença que ele mesmo colocou. Ah, pastor, mas tem muito relato de gente que foi no centro tal, foi no espiritismo, foi isso, foi aquilo, e chegou lá e foi curado. Mas é muito fácil para um espírito maligno que provocou uma enfermidade retirar a enfermidade. E iludir você. Muita gente está iludida com isso. É muito fácil para um espírito maligno imitar alguém que já se foi e que ele conheceu em vida. Porque o espírito maligno conhece os hábitos das pessoas, conhece os trajeitos da pessoa, imita a voz das pessoas, conhece segredos das pessoas. Eles estão por aí observando, inclusive a nós cristãos. Então é muito fácil você ir numa sessão espírita e um espírito maligno vir sobre um médium e dizer coisas que ninguém sabia, porque ele acompanhava aquela pessoa. E o povo vai sendo iludido com essas crendices, o povo vai sendo iludido com esse secretismo, com essas tradições místicas, enquanto que o Senhor Jesus deixa de ser buscado como a fonte de todo milagre. O que Jesus está dizendo aqui para esse homem que está enfermo há 38 anos? Você não precisa descer nesse poço, eu vou te curar. Queres ser curado? Queres o milagre? Eu vou te dar esse milagre. Jesus quebra ali completamente aquele apego místico, aquele poço chamado Betesda. Então, esse é um milagre incomum. Em segundo lugar, nós vemos que esse milagre é incomum também, amados, porque ele não, veja só, ele não depende da fé do enfermo. Versículo 8, Jesus simplesmente diz para o enfermo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Vamos lembrar aqui que em outros milagres Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. Mas aqui Jesus não diz isso. Então esse é um milagre que não depende do indivíduo crer que ele será curado. Ele estava crendo inclusive aqui no poço. A crença dele aqui era em Betesda. Então muitos milagres acontecem sem depender da nossa crença. Graças a Deus por isso. Aleluia. Como eu falei no início, se dependesse, muitos milagres não aconteceriam, porque tem momentos que nós não cremos e Deus opera o milagre. Em muitos momentos nós pedimos sem crer. Nós apresentamos uma oração a Deus, um pedido, assim, Senhor, mas vai ser difícil, o Senhor tem umas coisas importantes para cuidar. Por que o Senhor se importaria com isso, com esse detalhe, com a minha vida, com essa enfermidade, com esse problema? E daqui a pouco o milagre acontece, é assim ou não é? Você nem acreditava muito, você apresentou para apresentar. Não dependeu da sua fé miraculosa, dependeu da graça de Deus, da bênção de Deus na sua vida. Muitos milagres acontecem assim. Agora, alguns movimentos sincréticos, radicais, por não entenderem isso,
eles apregou milagres que Deus não quer operar. Eles apregou campanhas, propagandas, fazem marketing em cima de milagres para a sua própria glória, para exaltar o nome de indivíduos e personalidades, de denominações e igrejas, quando o Senhor, na verdade, não está naquele poço. Tem uma igreja chamada de Seguidores de Cristo, Followers of Christ, nos Estados Unidos também, que ela prega o seguinte: se você está enfermo, você não pode tomar remédios e ir ao médico. Se você tomar remédio e ir ao médico, você está em pecado. Mas é assim mesmo. E o que aconteceu recentemente? Um casal teve um filho prematuro, a criança não pôde ser socorrida, a gente sabe que ela precisa ser socorrida, precisa de respirador, precisa de alimentação especial, precisa de cuidados especiais para sobreviver. O que aconteceu? A oração não salvou aquela criança. A criança foi perdida e os pais processados lá nos Estados Unidos. Porque naquela igreja não se pode ir a médico, não pode usar remédio, não pode nenhum tipo de medicina, a não ser a medicina do Senhor. O que é um extremismo. A Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, a buscar o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não nos ensina a não buscar as outras coisas. Ensina que as outras coisas vão ser acrescentadas. E o que são as outras coisas? São os médicos, são os tratamentos, são as terapias, são os remédios que muitas vezes nós precisamos enfrentar, tratar, porque é através também da ciência que Deus vai operar. E a ciência é uma criação divina. Muitas vezes ela se opõe a Deus. Os homens se opõem a Deus através dela. Mas ela é uma criação divina. Então, nós temos aqui um milagre, e muitos milagres ocorrem que não dependem da nossa fé. Então, eu quero declarar aqui nessa noite para você: se você tem uma necessidade, se você tem uma dificuldade que você não apresentou a Deus ainda, porque você não crê, você não acredita que Deus é poderoso para operar esse milagre, eu gostaria que você apresentasse a Deus. Mesmo sem crer, apresentar: Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa necessidade, eu preciso dessa porta aberta, eu preciso dessa cura. E eu apresento a Ti nessa noite, mesmo sem acreditar muito. Mesmo que ela não dependa da minha fé miraculosa. Ela depende exclusivamente da Tua graça, do Teu poder. Então eu estou te apresentando aqui nessa noite essa necessidade. Eu gostaria que parássemos um pouquinho agora aqui, nesse sermão. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e apresentasse para Deus isso, esse tópico. Apresentasse para Deus algo que você tem duvidado. Essa é a questão aqui. Você tem duvidado que Deus pode operar. Você não tem crido que Deus pode realizar isso, esse milagre. Você tem buscado, inclusive, outras fontes. Betesda. Tem buscado outros poços. Mas não tem buscado o Senhor. Eu gostaria que você apresentasse isso. Senhor, está aqui essa necessidade. Eu não tenho acreditado, eu não tenho, inclusive, tentado te incomodar com isso, Senhor. Mas é uma necessidade minha, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa porta aberta, eu preciso dessa resposta, eu preciso desse milagre. E eu apresento a Ti, mesmo que a minha fé miraculosa seja falha. Apresento a Ti agora a minha necessidade, em nome de Jesus. Amém. Se esse milagre não depender da sua fé, eu espero que não, ele vai acontecer. Você vai testemunhá-lo em nome de Jesus. Terceiro motivo pelo qual esse milagre é incomum. É um milagre que a gente precisa pensar. Esse milagre rompe com paradigmas religiosos, com conceitos religiosos. E qual o principal conceito aqui que esse milagre vai romper? Versículo 9. Ele vai romper com o conceito do sábado. Um conceito judaico dos sábados que foi tomado, inclusive, por uma denominação, por um movimento que se diz cristão, mas que, na verdade, tem muitos aspectos de seita. Esse movimento prega que o dia do Senhor é o sábado, em vez de ser o domingo, como nós, cristandade mundial, 99%
dois protestantes evangélicos e até católicos cultuam ou separam o domingo como dia do Senhor, acreditando que esse é o dia mais apropriado por conta da ressurreição de Cristo Jesus, não somente isso, mas também da prática dos cristãos do Novo Testamento de começarem a separar o domingo para se congregar, para contribuir, para participar da Santa Ceia, e até a visão da revelação apocalíptica de João na ilha de Patmos vai acontecer no dia do Senhor, ou seja, o domingo. Então torna-se um costume entre os cristãos de cultuar, de separar o domingo para adorar ao Senhor. E a nossa confissão de fé vai dizer que nós não devemos impor impedimentos, não permitir que impedimentos, embaraços, atividades até de lazer, entretenimentos, nos impeçam de cultuar ao Senhor no domingo. Mas há então uma denominação que prega o contrário. Diz até que quem cultua no domingo e não cultua no sábado, não separa o sábado, vai para o inferno. Então 99% da cristandade mundial está condenado ao inferno porque cultua no domingo. Essa religião, que se diz cristã, na verdade é legalista, se apegando ao mesmo conceito que os fariseus, os líderes judaicos se apegavam do sábado. Ou seja, impondo sobre o povo um jugo pesadíssimo que nem eles queriam, desejavam praticar. Nós somos chamados, queridos, para a liberdade cristã. O livro, ou a epístola de Gálatas, vai dizer que quem quer guardar um preceito da lei, quem quer defender, por exemplo, a guarda do sábado como o dia do Senhor, o dia que não se deve trabalhar, se envolver em obra alguma, como os judeus pregavam e como essa religião prega, tem que guardar todos os preceitos da lei. Então, quem quer defender o sábado também, as mulheres dessas igrejas devem andar de véu, não podem cortar o cabelo. Todos aqueles conceitos, festas de luas novas, festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos, todos aqueles conceitos da antiga aliança devem ser observados, porque se você quiser observar um conceito e abandonar os outros, você está em pecado contra a lei de Deus. Diz a epístola aos Gálatas. Então veja, nós cristãos, segundo o Novo Testamento, somos chamados à liberdade, não estamos presos a conceitos paradigmáticos da religião. O nosso sábado cristão, o nosso domingo é o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. Não há um dia só específico, fechado em si, para adorar ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor em todos os dias da semana, da nossa existência. Há um dia mais específico para o povo se reunir. É o dia que as pessoas não estão trabalhando, que não estão ocupadas em outras funções. É um dia especial porque Cristo ressuscitou, como já falei, e na tradição a igreja foi se reunindo no domingo, mas nós somos chamados a Deus não só para cultuar aqui dentro do templo, mas principalmente na vida. Então nós somos livres de qualquer jugo da lei que nos aprisiona e que diz que você não pode fazer isto ou aquilo, porque você não estará adorando ao Senhor, e graças a Deus por isso. E esses judeus aqui, esses religiosos, não tinham ainda enxergado isso. E Jesus vai curar esse homem exatamente no sábado. Mas não só esse milagre, Jesus vai fazer diversas operações nos sábados e vai deixá-los loucos. Diz aqui o versículo 16, veja aí. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas. Então veja, ele fazia milagres, ele pregava o evangelho, ele ensinava, ele salvava, ele fazia estas coisas no sábado. Ou seja, ele sempre trabalhou como o Pai trabalha para conceder vida, para vivificar, para ressuscitar aquele que estava morto. E se alguém precisasse do alcance da palavra dele, do ensino dele, do amor dele, ele não mediria esforços, estando no sábado ou não estando no sábado. Porque ele era o Senhor do sábado, ele é o Senhor do sábado. Então veja que o milagre, esse milagre e alguns milagres, eles rompem paradigmas religiosos. Não tem dia para o Senhor curar, Deus pode curar todo dia.
Não tem uma reunião específica para Deus curar. Não tem a terça-feira do descarrego para Deus curar. Deus pode te curar agora, aqui, agora. Deus pode te curar em casa dormindo. Deus pode te curar lá no trabalho. Está lá no trabalho e de repente Deus te visita e Deus te cura lá no seu trabalho. Você pode estar fazendo o seu exercício físico, fazendo uma devocional, fazendo uma oração, lendo a palavra de Deus, lendo um livro devocional, orando com o irmão ou com a sua família, e Deus pode te curar naquele exato momento. Não há um momento específico, não há um tanque específico, não há um dia específico para Deus curar. Deus cura em todos os dias, todos os momentos, na hora certa, no momento certo. Ele vai abrir a porta e vai operar o milagre. Aleluia! Isso é religiosidade. E nós temos que estar libertos disso. Eu vou lá na igreja hoje porque eu vou ser curado lá hoje. Amém, Deus pode te curar lá, mas pode te curar em casa também. Onde você estiver. Onde você estiver. Você crê nisso, querido? Não há embaraços, não há impedimentos para Deus curar. Mas para a religião só existe um lugar, só existe um dia, só existe um ritual, um movimento das águas. Então, muito cuidado com isso, com essas propagandas que dizem assim, você tem que fazer isso, ou ofertar isso, ou contribuir com isso, ou vir nessa campanha, ou vir nesse movimento, porque aí Deus vai fazer. Ele vai fazer quando Ele quiser fazer. Ele é soberano para fazer em qualquer momento da história. E Ele surpreende aqui esse homem de 38 anos de enfermidade. Nasceu provavelmente com essa enfermidade. E no momento que ele nem esperava, Jesus o visitou. E Jesus o curou. Louvado seja o Senhor por isso. Então, esse é um milagre que rompe com paradigmas religiosos também. Em quarto lugar, queridos, esse é um milagre incomum. Por quê, pastor? Porque ele, diferentemente de outros milagres, ele exige um compromisso de santidade de quem foi curado. Veja, Jesus curou milhares de pessoas, milhares de pessoas. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? Você lembra? 9 não voltaram para agradecer a Jesus. Mas Jesus também não exigiu que eles voltassem. Jesus falou, olha, vai lá, depois vocês voltam aqui para agradecer. Jesus falou isso? Não. Agora aqui tem algo diferente, especial, que acontece em alguns milagres. Esse é um milagre que quebra tradições místicas. Esse é um milagre que não depende da fé de quem foi curado. Esse é um milagre que quebra paradigmas religiosos. Mas esse é um milagre também que exige um compromisso. E compromisso é tudo que uma pessoa que foi curada e que vai atrás somente da cura e não do Senhor da cura, não quer. Compromisso. Esse milagre exige santidade de quem foi curado. Veja o versículo 14. O versículo 14 diz que mais tarde, porque na hora Jesus não se apresentou para aquele indivíduo, disse, olha, eu sou Jesus, eu estou aqui, você divulga que fui eu. Bota no Facebook, bota no Instagram, vamos tirar uma selfie, bota lá nos stories e diz que fui eu. Não, Jesus ficou quieto. Os judeus perguntaram a ele quem tinha curado, ele não sabia. Mais tarde, diz o texto, versículo 14, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E esse é um versículo, é uma palavra muito interessante, porque uma das pregações que existem é a seguinte, você está enfermo porque você pecou. E não é isso que Jesus está dizendo aqui, embora pareça que seja. Outro conceito aqui, também interessante, que às vezes é apregoado, é o seguinte, olha, Jesus te curou, agora cuidado, não peca mais não, porque senão você vai ser amaldiçoado. Vai vir sobre você uma enfermidade maior. Isso aí não é cristianismo, isso é bruxaria. Isso é outra coisa. Jesus não está dizendo isso aqui. O que Jesus está dizendo para esse homem? Jesus está dizendo para esse homem o que está escrito no versículo 29. Olha o que está escrito aí no versículo 29. Há uma indicativa aqui de juízo, mas não um juízo de uma enfermidade pior nessa vida, mas de juízo eterno, lá no final, o trono branco, a condenação ou a salvação eterna. Veja o versículo 29. Jesus vai dizer, os que tiverem feito bem nessa vida,
para a ressurreição da vida estarão prontos. E os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo eterno. Então, quando Jesus diz para ele assim, ó, tome cuidado, vive uma vida santa, obediente a Deus, para que não te suceda coisa pior no juízo, na condenação eterna, não uma maldição nessa vida. Porque Deus não é um Deus de barganhas. Não é esse tipo de cura que Deus opera. Quando Deus cura, cura mesmo. Não tem ameaça. Eu estou te curando agora, nesse momento, mas cuidado, porque senão, se você não vigiar, eu vou voltar com a enfermidade. Vou te devolver essa enfermidade. Não, isso é coisa de feitiçaria, ocultismo, não é coisa de Jesus Cristo. Quando Jesus cura, cura mesmo. Quando Jesus realiza o milagre, realiza mesmo, para a glória dele. Quando Deus abençoa, abençoa de uma vez por todas. Quando a bênção chega, chega completa. Aleluia. E aí nós, obviamente, vamos apresentar ao Senhor outras necessidades. Outras questões. Deus me curou hoje de um problema na coluna. Amanhã eu posso ter um outro problema, eu vou apresentar isso para Deus de novo. Agora, o que Ele curou, curou. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Está resolvido. Esse homem foi curado. Agora, Jesus está chamando a atenção ele para um outro tipo de problema, que é o juízo eterno. Então, viva uma vida santa, obediente ao Senhor, honra ao Senhor, para que não te suceda algo pior no juízo eterno. Então, a ideia aqui é que alguns milagres exigem de quem foi curado um ato de santidade ou separação para viver única e exclusivamente para Deus. Veja bem, muitas pessoas ainda hoje são curadas e vão embora. Elas entram pela porta da frente da igreja, são curadas e vão pelas portas do fundo da igreja e não retornam mais, como acontecia no ministério de Jesus Cristo. Mas algumas pessoas são chamadas por Cristo para terem compromisso com Ele. Então veja, de repente você é uma dessas pessoas. Jesus está curando, mas está exigindo também um compromisso de santidade, separação, dedicação, envolvimento com a obra do Senhor. E é também um ato de gratidão por aquilo que Deus fez.